Boa tarde a todos, mais uma tarde aqui no Foresp Experience 2025, diretamente da feira Equipotel, falando com vocês, trazendo mais de 60 apresentações entre chefes conhecidos de vários restaurantes da cidade, bartenders, sommeliers e sempre um bate-papo legal com empresários do nosso setor, líderes da área pública, da área da iniciativa privada, contando para vocês o que está acontecendo e o que vai acontecer no nosso setor. Agora a gente vai bater um papo aqui super legal com dois feras da noite paulistana. O Pedro Casarim, que é da Pizza Quintal e do Bar Quintal, que é diretor da Apressa, Associação dos Bares, Casas Noturnas, tem um nome enorme aí de entidades na Apressa, que é nossa parceira de primeira mão. E o Rafael Guedes, que é também sócio do grupo Tóquio Martinelli, da noite aí, agitando a noite de São Paulo, a noite cultural. Tem um assunto aí que permeia um pouco essa questão da noite, a gente tem visto nas mídias aí recentemente, né? Muito falatório, muito comentário sobre a mudança do comportamento da noite, né? E não é em São Paulo, é no mundo inteiro. Como é que é isso? Como é que isso impacta? O que está trazendo? Um papo aberto aqui entre a gente, como é que isso funciona? Isso tem impactado vocês? Tem que estar atento. Quais mudanças, tendências? Como é que vocês veem isso? Pedro, começa com você. Bom, prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Esse é um assunto que eu venho discutindo e venho trazendo essa consciência da mudança desde a pandemia. Desde quando a gente estava com as restrições, eu dizia que a volta à normalidade seria diferente. Teria uma mudança no comportamento do consumidor, porque ele estava descobrindo na pandemia, quando ele estava dentro de casa, que ele tinha que cuidar do corpo, da mente, do espírito, e ele começou a descobrir essa parte do bem-estar, do wellness, né, que é bem falado agora. Então as pessoas começaram a acordar mais cedo, procurar uma atividade física, parques, e com a nova geração também chegando, consumindo menos álcool, essa história de bem-estar, o crescimento aí, né, das atividades físicas, academias, corridas, eu falava, putz, a gente precisa dar uma reinventada e trazer uma integralidade dessas coisas, tanto do entretenimento, a diversão, o lazer, mas nos preocuparmos mais com um consumo consciente, com a mudança, talvez, de horários, que as pessoas queiram agora sair mais cedo, acordar mais cedo e trazer novas possibilidades. Uma coisa que eu falei lá em 2020, 2021, e hoje está bem nítido isso. E é interessante porque, legal aqui estar com o Rafa, porque ele tem operações que ainda, né, são madrugada, noite. Eu mudei, eu tinha mais casa noturna, né, no Bar das Patroas, Vinda Woods e tal. E eu acabei fazendo uma mudança para um bar, que é o Bar do Quintal, que eu trabalho mais dia. Então, meu horário limite é meia-noite. Meia-noite eu fecho, abro meio-dia, 1h, mas eu queria entender o meu impacto hoje, como eu fiz essa mudança. Eu acho que eu estou surfando a onda dessa mudança de comportamento e tô indo bem, consegui me adaptar, criei drinks zero álcool, fui me aprofundar nisso, vejo que isso está crescendo muito também, esse consumo, e tento cada vez mais aliar esse bem-estar, altura de som, luminosidade, tem coisinhas que são detalhes que parecem imperceptíveis, mas que faz toda a diferença. Eu tô vendo que vai de encontro ao que a galera tá buscando. E aí, para mim, é interessante até ouvir, né, como que é da sua parte que ainda tá fazendo, e eu acho que tem o espaço para todos. São turnos e ciclos biológicos de cada um, né? Queria primeiro agradecer aqui ao convite da Foresp para participar desse bate-papo, que eu acho muito importante a gente debater o que está acontecendo e poder contribuir e também receber ideias e observações sobre todo esse movimento.
O Grupo Tóquio, a gente nasceu com a Tóquio, a balada principal nossa, na Major Sertório, em 2018, ocupando um prédio histórico, uma operação bastante complexa, né? São vários andares de ativação, mas a gente sempre teve ativações em nossos espaços durante o dia e durante a noite. Então as nossas festas, os nossos eventos, eles começam à tarde e atravessam a noite. A gente acredita também que isso é uma coisa muito importante para a ativação da segurança de entorno dos espaços. Porque quando você tem pessoas andando pela rua, luz e vida, a segurança aumenta, a sensação de segurança aumenta e as pessoas se sentem melhor. A gente observou também que depois da pandemia, essa busca por espaços mais abertos aumentou demais. E hoje nossas operações todas envolvem espaços abertos, né? E eventos que começam à tarde e vão até o outro dia de manhã. Há uma mudança de público. Hoje no Martinelli, especificamente, nós atuamos todos os finais de semana com uma agenda fixa que começa na sexta-feira às 10 horas da noite e termina no domingo às 11 horas da noite. E são eventos diferentes, né? São 4 eventos. Um começando na sexta-feira às 10 da noite, que vai até às 6 da manhã da segunda-feira, do sábado. No sábado nós começamos às 14 horas e vamos até às 22 com o primeiro evento. O segundo evento começa às 23, vai até às 7. E no domingo começa às 14 e vai até às 23. Então a gente consegue observar todos esses públicos. E uma coisa que a gente percebe também, falando na questão da qualidade de vida, e a gente tem olhado muito para dentro do grupo e como que a gente consegue, em novos negócios, atingir e conseguir fornecer para as pessoas, desde essas experiências de wellness até as experiências da noite mesmo, de música, de entretenimento, de gastronomia, de moda, de cultura. Então, acho que um pouco do nosso desafio é compreender tudo isso que está acontecendo e entregar isso para os nossos clientes de uma forma bem interessante. Então, seguindo aqui com você um pouco, você estava me contando de um projeto de circuito cultural e tal. Isso faz parte dessa inovação da oferta, da entrega, quer dizer, essa diversificação cada vez é mais importante. Aquele modelo de balada, discoteca noturna, que, né, sem revelar as idades aqui, mas na época de danceteria, aquele modelo, ele é um modelo que hoje está menor, né? Quer dizer, ele tem, mas tem várias casas assim, mas a própria balada Tua Tóquio é super diversificada, tem karaokê, tem não sei o quê, tem uma série de coisas. E agora com um projeto cultural de circuitos culturais para diversificação da oferta em função da mudança de comportamento, é isso? Exatamente, eu acho que assim, o Grupo Tóquio, hoje a gente está focado muito, sempre foi focado na região do centro de São Paulo, né? A gente acredita muito na revitalização do centro, na ressignificação de espaços, e hoje o nosso perfil é de ativar espaços históricos, edifícios históricos, com a economia criativa nos seus mais diversos pontos. Desde a gastronomia, balada, exposição de arte, cinema, teatro, desfiles de moda, enfim. Ativar em todos esses pontos e também procurando entender todos esses públicos. Então, hoje a gente lançou um projeto chamado Epicentro. Na verdade, nós lançamos esse projeto o ano passado, a convite do governo do estado de São Paulo, num evento em Austin, falando um pouco sobre a nossa ideia de criar um polígono de segurança no centro de São Paulo e permitir que as pessoas, a partir do momento que vão visitar uma de nossas casas, tenham a liberdade e a opção de ter várias outras ativações que estão acontecendo ao mesmo tempo e que consigam fazer esse trajeto e essa visitação a pé, em segurança. E aí também atendendo a todos os públicos. Então, estamos abrindo até 2026 6 novos pontos, todos em edifícios históricos, e cada um deles com uma proposta, seja de ativação de wellness, seja de ativação de algum tipo de música específica, mas todos eles sendo integrados através da economia criativa. Claro. E você, Pedro, estava falando aqui da gastronomia, né? Você tem uma pizzaria também e o seu bar, você passou para um horário mais diurno, né? Quer dizer, de tarde e noite, né?
A gente tem visto muito um movimento forte de coquetelaria sem álcool, de alimentos mais saudáveis. Quer dizer, a oferta da sua casa você tem que diversificar também para atender novos públicos nesse sentido. Eu tenho visto o movimento de vegano, né? No começo eu falo, não, vegano, porra, imagina. Mas hoje você tem que ter opções veganas no cardápio, porque não é para quem é vegano, é para quem não quer comer carne naquele momento, etc. Né? Essa diversificação de cardápio é importante na manutenção e crescimento do teu negócio? Sim, e eu falo que há uma mudança que ela é universal, que a gente não percebe, ela não tem uma origem de um ponto de partida, mas as pessoas cada vez mais, o corpo humano, o organismo, ele vai se modificando e as comidas elas já não, e as bebidas não vão sendo aceitas. Então o celíaco está aumentando, o intolerante à lactose. Então isso é uma mudança orgânica e a gente tem que se preocupar. As pessoas estão comendo menos também. Essa geração das canetinhas emagrecedoras. Então tem várias coisas que a gente tem que olhar, porque cada vez mais os insumos estão mais caros. Eu vejo pessoas da gastronomia, dos restaurantes, falam, pô, os clientes vêm e querem comer o prato kids. Meu, isso tá me matando. O insumo aumenta, a gente tem que repassar para o cliente. Então há uma mudança de consciência. Se as pessoas estão comendo menos, a gente tem que diminuir a porção e trazer o custo para baixo. Se as pessoas estão consumindo menos álcool, ela também está buscando um custo-benefício melhor. Ela consome menos álcool porque aquilo já não é a prioridade. Ela quer o sem álcool, ela quer mais barato. Então, às vezes, ela fica insatisfeita de pagar aquele preço, ela acha injusto. Então, a gente tem que buscar essa mudança dos insumos, né, de reduzir o teor alcoólico, de reduzir o preço para o cliente, porque, na verdade, o nosso maior concorrente hoje, eu vejo no mercado, vão ser o quê? As academias, os suplementos, as comidas funcionais, as academias. Cada vez mais, corridas começando 4 da manhã, academias gigantescas, as pessoas estão indo lá fazer relacionamento, ver e serviço. Então, e tem uma outra coisa que é concorrente da bebida alcoólica, é a maconha. A maconha. Então, a pessoa fala assim, vou pagar R$40 num drink de gin, o cara pega, ele fala, vou comprar X da droga, e ele vai ter o mesmo efeito, ele vai chegar no mesmo lugar. O aumento por mais do consumo dias. de drogas. Isso. Tanto sintética quanto maconha em si. Sim. Então, eles vão Leves ou pesadas, trocando. né? Eles vão trocando pelo custo-benefício. Então, a gente tem que estar de olho nisso. Uma mudança de conscientização do padrão do comportamento humano. E isso também leva em consideração a parte orgânica. Pô, eu vejo que as pessoas cada vez mais elas fogem de um som exorbitante onde elas não conseguem conversar. A luz muito baixa, né? Também as pessoas vão ficando menos tempo, principalmente a nova geração, eles ficam menos tempo dentro das casas, dentro dos espaços. Então hoje eu vejo que luminosidade, altura sonora, isso vem modificando. Então é uma questão de mudança universal, orgânica, biológica, que a gente tem que estar olhando esse nosso público e indo se adaptando, modificando e apresentando novas possibilidades. Tudo voltado para o orgânico, para o mais simples, para o da terra. Para atender essas novas necessidades, né? Jogo rápido para a gente encerrar, uma pergunta bem bate-bola, assim. Conversando com o Cezinha, né, o presidente da Press, a gente falava dessa questão que tem em outras capitais, tem em Berlim, Nova York, outras cidades aí grandes e importantes do mundo, do prefeito da noite. A gente falou de segurança, você falou de segurança, tem a questão de transporte, tem a questão de equipamentos, tem a questão de ter atividades noturnas, você falou de academias de ginástica funcionando durante toda a noite, a cidade não para, né? E essa visão de aumentar a jornada, de ter mais trabalho, ter mais público, ter mais incentivo, isso traz negócio, gera emprego, né, gera empreendedorismo. Então, rapidamente, a ideia de prefeito, a Foresp defende essa gestão, né, pública de poder ter mais condições, no geral,
que a noite na cidade funcione como o dia, né? O que vocês acham disso? Eu acho importante, porque, na minha opinião, a gente deveria funcionar tudo 24 horas com 3 turnos de 8 horas. Então a gente tem as pessoas que se adaptam da manhã, as pessoas tarde e noite, as pessoas madrugada. Então a gente tem que cada vez mais incentivar que tudo funcione o tempo inteiro, tendo turnos, porque cada biotipo se adapta, o relógio biológico, a um tempo. E gerar mais empregos, né, Rafael? Sim. Eu acho super importante a figura do prefeito da noite para fazer essa interlocução da sociedade civil com o poder público. E uma coisa muito importante que hoje quase que inviabiliza os negócios a trabalharem até mais tarde é a falta de transporte público 24 horas na cidade. Porque o que acontece? Os estabelecimentos eles não têm como fazer com que o seu funcionário volte para casa. Então ele tem que encerrar a atividade dele 11 horas da noite para que o funcionário consiga à meia-noite estar dentro da estação do metrô para poder conseguir chegar em casa. Então uma das coisas que a gente vem insistindo bastante com a prefeitura, conversando com o pessoal da SP Trans, enfim, dos mais diversos órgãos, governos do estado, é para que a gente consiga essa atuação do transporte público 24 horas por dia. Obviamente que pode ter, sei lá, vai ter um trem, a partir da meia-noite é um trem a cada 1 hora, mas que tenha essa opção para que você possa consolidar negócios que queiram atuar 24 horas. Então acho que a figura do prefeito da noite ajuda muito a ter essa interlocução e centralizar esses debates que facilitam muito os resultados, né? Acho que basicamente é isso. É isso aí, Pedro Casarim e Rafael Guedes trazendo aqui o melhor da noite paulistana e da noite pelo Brasil, com seus empreendimentos, a sua visão, lembrando que o movimento é a gente gerar negócio, gerar emprego, gerar renda e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Obrigado, Rafael, pela presença aqui no Forest Experience. Obrigado, Pedro. Agradeço, obrigado. E a gente vai voltar com mais papo gostoso para vocês aí, importante para todo mundo do nosso setor.